Tem o botão gravar. Ah, já deu. Não é que tá tudo em inglês e eu não sei mudar para o português. Não achei para mudar para o português, não sei se dá. Bom, então, boa noite, né, para todos. Vamos começar com uma oração antes. Senhor nosso Deus, abençoe esse nosso tempo, pedimos a tua graça para que não seja só um mero estudo, ó Deus, mas que seja mesmo um crescimento para nós como igreja, poder estar desenvolvendo e obedecendo aos teus mandamentos de ser discípulo e fazer discípulos, ó Deus. Então eu te peço, Deus, que o Senhor possa falar no coração de cada um aqui. Eu te peço, e por aqueles que ainda vão assistir, que o Senhor esteja clareando o coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Então, isso que a gente vai ver hoje, né? Ver hoje, a partir de hoje, quer dizer, são preparação para a gente poder estar desenvolvendo esses grupos a gente chama de microgrupo, né? Microgrupo de discipulado, tá? MD é microgrupo de discipulado, que a gente vai desenvolver antes, né, a gente entendia de fazer discipulado, assim, então era uma pessoa mais velha que trabalhava com uma única pessoa, né, mais nova, e a maioria entendia, assim, que a pessoa passava muito do conhecimento da palavra de Deus, né, claro que tem isso dentro do discipulado, mas não é só isso, tá? Então, é, desmistificando um pouco, e aí, assim, é um movimento que eles chamam de igrejas que intencionalmente fazem discipulado, né? Então, assim, trouxe uma visão um pouquinho mais assim aprofundada do discipulado, né? Então, é um mover que tem acontecido não só aqui no Brasil, mas por todo o mundo, vários países, tá? Então, é um movimento que não é só aqui do Brasil, né? E aqui, igrejas que intencionalmente fazem discipulado, o líder nacional é o eu não sei se é o David ou se é a Ilaene, tá? Eu não sei se o David é da América Latina ou se ele é do Brasil, entendeu? Mas aí a nossa líder aqui é a Ilaene Schuller, né? Então, por isso que o material tem o nome dela, porque eles que montaram esses vídeos. Na verdade, eu vou estar repassando aquilo que ela repassou no. Eles têm esse curso todo montado em vídeos, aulas, né? Mas a gente vai estar conversando assim, usando o material que eles dão, porque a gente fala da gente estar passando o mesmo DNA, né? Ter o mesmo espírito, estar passando com o mesmo formato, tá? Então a gente vai estar estudando isso, como que funciona e qual o propósito, tá? Do discipulado. Então a primeira aula é ser e fazer discípulos, né? É, ela fala três coisas muito importantes que tem que acontecer dentro do discipulado, né? É, primeira coisa no discipulado é, é a centralização na palavra de Deus, tá? A palavra de Deus é o centro do discipulado e a gente confia que deve ser onde que a gente tem que seguir, né? Não é a Lica, né? Não é as minhas ideias, mas é a palavra de Deus, né? E é a palavra de Deus que vai produzir nas nossas vidas essa transformação de vidas, tá? Então, aí ela passa essas passagens da Bíblia, né? Falando o que que a palavra de Deus produz em nós, né? Então, Hebreus fala lá sobre a palavra de Deus e João, né, que ele fala que a palavra tem que ser o centro, tá? E
E não, assim, não tem como fazer discipulado sem a gente estar ligado com a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela produz isso nas nossas vidas. Então, essa passagem de Hebreus fala que ele é como uma espada que vai dividir, né? Na verdade, ele não só funciona como uma espada de entrar profundamente nas nossas vidas, mas é ele que vai revelar para nós as coisas que a gente precisa estar mudando, as coisas que a gente precisa estar aprendendo, tá? Então, eu vou pedir para o César, você ler essa parte aí da verdade. A verdade em si não transforma? Você pode ler? Sumiu? Tem que ligar o microfone, César. Sim, sim, eu estou tentando. A verdade, a verdade em si não se transforma. A verdade em si não nos dá liberdade. A verdade aplicada sim. Em nossos grupos, passamos tempo revisando a aplicação da semana passada antes de falar sobre o desta semana. Uma aplicação pode continuar de semana a semana se for algo que ainda precisamos para crescer. Pode sair do estudo e também pode fluir das necessidades e problemas urgentes em nossas vidas. Ele pode ajudar a tornar uma aplicação visível, observável ou mensurável, como uma forma de nos ajudar a saber se estamos crescendo. Tá? Então, assim, aqui ela fala bem claro, né? Não adianta só conhecer a verdade, assim, a gente saber da Bíblia, né? Só conhecer a Bíblia não há transformação, tá? Mas se a gente aplica essa palavra de Deus nas nossas vidas, aí sim há transformação. Então, por exemplo, a gente pode saber que a mentira é coisa ruim, né? Mas se ela não for aplicada na nossa vida, essa verdade, que a mentira desagrada a Deus, né? Então, se a gente não aplicar na nossa vida, não vai servir para nada, na verdade, né? Então, a gente precisa é, ter, então, saber que a gente vai estar passando por esse processo, não só de conhecer, mas da gente deixar que Deus possa estar trabalhando nas nossas vidas. Então, aqui ela fala assim, ó, tem coisas que a gente vai conseguir, não, eu quero ler a Bíblia todo dia, né? Aí você, começa a primeira semana, você consegue, na segunda semana, começou a falhar, né? Aí na terceira semana, ixi, agora só li um dia, né? Então, assim, a gente vai repetir aquilo que a gente precisa estar crescendo, que a gente precisa estar aprendendo, né? Então, por exemplo, a gente pode estudar uma passagem e Deus falar para mim assim, Ica, você precisa ser mais amorosa com as pessoas, né? E para o Kendi, talvez Deus vá falar assim, Kendi, você tem que orar mais. Você está com a fé meio fraquinha, então você tem que orar mais. E para o César, de repente, Deus vai falar assim, ó César, você tem que ler mais a Bíblia, né? Porque você não está conhecendo muito da palavra. Então, no mesmo estudo, de repente, Deus vai falar algo diferente para cada um, porque é o que Deus está querendo nas nossas vidas, né? Então, o mais importante é deixar Deus estar falando no nosso coração. E a palavra é que vai estar conduzindo isso, tá? Então, não vai. Os estudos, por isso que alguns já compraram a Bíblia, né, do discipulado. A gente usa a Bíblia do discipulado como referência, porque ele tem não sei quantos estudos lá já dentro da Bíblia, tá? Depois eu vou, depois que a gente terminar esse pré-discipulado, quando a gente começar o discipulado, eu vou explicar como a gente pode usar a Bíblia, tá? É, Na verdade, quem fez foi o David Cornfield, né? E como ele é americano, às vezes tem umas perguntas lá que a gente fica assim, essa pergunta, não estou entendendo bem o que essa pergunta quer dizer, né? Que é um jeito de americano pensar e às vezes pode ser um pouco diferente do jeito que a gente pensa.
Mas aí o mais importante nem é muito assim responder essas perguntas, se está certo, se não está certo, mas o importante é a gente estar buscando de Deus, assim, o que Deus quer falar com nós, nos nossos corações, tá? Então, o segundo ponto importante dentro do discipulado é criar esses relacionamentos de confiança, né? Porque se a gente não tem confiança, tem essa palavra que é nova, né? Que a gente tem usado, que a Elaine eles começaram a usar, que é essa vulnerabilidade. A maioria não gosta muito dessa palavra porque ela é meio preconceituosa, né? Porque vem daquela vulnerável, daquela pessoa incapaz, daquela pessoa que não sabe se defender, né? A gente tem essa ideia de vulnerabilidade. Mas aqui, essa ideia de vulnerabilidade, na verdade, ele quer dizer mais com a questão da transparência, de você é, saber reconhecer tuas fragilidades, saber reconhecer quem você é, sabe? Não ter medo de mostrar quem você é. Porque o que acontece dentro da igreja? A maioria fica como? A maioria fica se mostrando de santo, né? Não, porque se eu mostrar que eu sou pecador, vixe, vão cair matando em cima de mim, vão me julgar, né? Vão me criticar. Então a maioria prefere criar uma imagem de bonitinho, né? Não temos pecados, está tudo certinho, mas é, que nem aqui, né? Essa passagem aqui de Tiago fala que se a gente não confessar os pecados, não tem como Deus nos curar. É um processo que Deus usa, né? Ai, não, mas eu tenho vergonha. Como é que eu vou falar do meu pecado para as pessoas? Ai, que vergonha, né? Mas quando você confessa, há um, há um mover no mundo espiritual, porque quebra aquela governância daquele pecado na sua vida, né? Então, quando você confessa, Deus te liberta, Deus te traz uma cura, uma salvação, né? Limpa, vem purificar a sua vida, tá? Então, quando a gente tem relacionamentos bons, né? De amor, que aí você fala assim, então eu posso me abrir verdadeiramente, porque aqui as pessoas não vão jogar pedra em mim, né? Mas eles vão me abraçar, me ajudar nessa caminhada. Então, tem crescimento, então tem cura, tem transformação de vida, tá? Terceiro ponto importante no discipulado é essa responsabilidade, né? Compromisso, né? Você ter esse compromisso não só de, ó, eu quero ser um seguidor de Jesus, mas eu vou ajudar o meu irmão, tá? Então aqui nesse processo de a gente não só buscar crescer em Deus, mas a gente ajudar o outro a crescer junto, tá? Então assim, se eu estou vendo, sei lá, né? Por exemplo, né? Coitado César, né? Ele não está conseguindo, né? Sei lá, ser mais firme, né? Sei lá, alguma coisa assim. Então, eu posso ajudar o meu irmão, vou orar por ele, né? O que eu puder compartilhar daquilo que eu tenho vivido e daquilo que eu posso ajudá-lo, né? Ou o Felipe, né? O Kendi, assim, a gente. Então, o discipulado é um compromisso, você com Deus, mas você uns com os outros, tá? A gente poder se ajudar mutuamente, tá? É, aqui, então, ele conta essa história lá que Jesus encontrou aquele cego, né, que voltou a enxergar, e ele falou assim: então, é, não é só uma dependência, né, daquele, por exemplo, daquele crente mais novo com um crente mais velho, mas aqui da gente poder crescer juntos, né? Porque não é, eu sou discipuladora, então eu sei mais que você, né? Eu até posso conhecer mais da Bíblia do que alguns, mas eu também estou no processo de ser transformada. E eu também preciso de ajuda para crescer e, né, Deus está trabalhando no meu caráter,
tá? Então, é um processo que, aqui, ó, na página 3, ela fala assim, é um processo de interdependência. O que que é interdependência? Não é um que depende do outro, né? Mas nós nos dependemos mutuamente, tá? Não é um que é um superior e outro inferior, não. Nós estamos no mesmo nível de crescimento juntos, tá? Então, por isso que a gente fala assim, às vezes tem gente, por exemplo, que pode estar menos tempo na igreja, mas talvez está com o coração muito mais comprometido com Jesus, né? Do que aquele que está 40 anos na igreja. Vocês sabem, né? Já conhecem algumas pessoas, você fala, gente, tem gente que está 20 anos na igreja, mas não conhece nada quase da Bíblia, não tem muito interesse de nada. E tem gente que começou faz pouco tempo, mas já conhece um montão da palavra de Deus, tem essa sede, ora, busca, né? Então, é, não tem a ver assim com o tempo que você está dentro da igreja, mas com o seu desejo de estar buscando de Deus, tá? Então, aqui, ó, os contextos para o discipulado, né? É, ele fala de três coisas importantes, tá? É, eu vou pedir para vocês lerem para não ficar só eu falando. Então, cada um lê um tópico, pode ser? Contextos para o discipulado. Para que os elementos essenciais responsáveis pela transformação não se diluam, é importante que o grupo não seja formado com mais de 4 pessoas. 1. Verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,32. O aprendizado ocorre na proporção direta da capacidade de interagirmos com a verdade. Quanto maior o grupo, mais facilmente perdemos a força do confronto com a verdade. Tá? Então, por isso que é importante o grupo não ser maior que 4 pessoas. Então, ter o discipulador mais 4 pessoas. Então, no máximo, só 5 pessoas. Por quê? Se for um grupo muito grande, como é que vai dar para a gente falar em verdade, né? E é difícil, né, criar um relacionamento com muita gente, profundamente, que eu digo, tá? E assim, eu também, eu gosto de usar essa palavra em verdade, mas tem que ser verdade com amor. Porque tem gente que fala assim, eu sou sincera. Vocês até conhecem alguma pessoa da nossa igreja que fala muito isso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque tem verdade que não pode ser dita de qualquer jeito. Não pode falar para do jeito que. Não, eu falei a verdade, estou de saco cheio de você. Não, não é assim, né? Você ficou tranquilo, você desabafou, falou a verdade, mas você feriu outra pessoa. Então, essa verdade não é a verdade que liberta, é uma verdade que machuca, né? Então não tem muito efeito. Eu acho que a gente tem que entender que tem que ser verdade, mas a verdade dita em amor. Se não for falar em amor, é melhor ficar calado, né? Tá? 2, item 2. É, vulnerabilidade. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4:7. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Salmos 32:3. Relacionamentos transparentes que possibilitam abrir o coração e falar de si são fundamentais para a transformação. Abrir seu coração com sinceridade se torna mais difícil na proporção direta do tamanho do grupo. Caso não nos sentimos livres para falar de nós, Deus não pode usar as pessoas do grupo para ministrar sobre o que é a nossa necessidade. Quanto maior o grupo, mais tempo eu preciso para desenvolver confiança. Tá? Então, assim, a dificuldade da gente ter um grupo muito grande é isso, né? A gente tem mais dificuldade de poder se abrir nosso coração e abrir as nossas fragilidades. Então, aqui, quando ele fala do vaso de barro, Deus falou que o poder se encontrava
naquele tesouro que está dentro do vaso. Não é o vaso que tem poder, mas é Jesus que está dentro de nós, né? Então, nós podemos ser vasos de barro com nossas fragilidades, mas Deus pode operar nas nossas vidas, apesar das nossas fraquezas, tá? Apesar das nossas fragilidades. E é, quanto mais, quanto menor o grupinho, a gente tem mais facilidade para se abrir, né? E dependendo do grupinho, né, se a gente tem boas afinidades, então a gente vai abrir mais ainda, né? A gente vai ter coragem de se abrir e poder desabafar, né? A gente precisa, né? A gente precisa uns dos outros para isso. E responsabilidade mútua, pode ler. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Gálatas 4:19. Quanto maior for o grupo, mais vai diminuir o acesso à vida das pessoas e mais facilmente a pessoa pode se esconder. Responsabilidade exige capacidade de verificar se as contribuições foram concluídas ou os seus compromissos de obediência foram mantidos. Tá? Então, essa responsabilidade mútua é assim, né? Um ajuda o outro, né? Tipo assim, sei lá, essa semana talvez o Felipe fala assim, eu senti que Deus está me falando que eu tenho que orar mais, né? Então, aí essa responsabilidade mútua é o grupo vai dizer, e aí, Felipe, você conseguiu orar mais, né? O que que te atrapalhou? O que que não deu certo, né? Então a gente vai fazer não cobrança, mas a gente vai ajudar, né, ele a cumprir aquilo que ele determinou no coração dele, que Deus falou para ele. Porque você vai ver assim, vai ter sempre as perguntinhas. O que Deus falou com você e o que você vai fazer com isso? Essas são as perguntinhas que sempre vai ter, né? É, aqui no pré-discipulado, tá? Mas no discipulado vai ter algumas perguntas de desafios que Deus vai falar. Cada tema que a gente for estudar, quando a gente estiver falando, sei lá, sobre o corpo. De repente, Deus falou para você que você tem que fazer exercício, que você não está cuidando do corpo como você deveria, né? Então, assim, aí a gente fala assim, a gente procura colocar desafios mensuráveis. O que é desafios mensuráveis? Não é falar assim, eu tenho que orar mais. Isso não é mensurável, porque o que é orar mais para você, né? Eu oro 1 hora por dia, por exemplo, mas, sei lá, o César pode orar 2 horas por dia, né? E aí você falar assim, não, então Deus está falando para eu orar 5 minutos a mais, entendeu? Isso é mensurável. Aí eu vou poder dizer na semana seguinte, e aí, César, você conseguiu acrescentar 5 minutos a mais no seu tempo de oração? Entendeu? O mensurável é você conseguir medir aquilo lá. Não você falar assim, eu tenho que conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Deus não está mensurável, né? Mas se eu falar assim, como eu posso conhecer mais a Deus? Lendo a Bíblia, um capítulo por dia. Isso é mensurável, né? Porque aí na semana seguinte eu vou saber se eu li um capítulo por dia. E se eu não conseguir, eu tenho que continuar tentando até eu conseguir, né? Então, fazendo discípulos. Pode ir, Felipe. Fazendo discípulos. Jesus investiu mais tempo e relacionamento em poucas pessoas, mas isso não significa que não quisesse alcançar as multidões. Jesus não se preocupou com programas para alcançar as multidões, mas com os homens que as multidões seguiriam. Robert Collins, plano mestre do evangelismo pessoal. Um Uhum. discípulo, para aqui? Não, pode. Não, pode falar. Um discípulo é um seguidor de Jesus que cresce intencionalmente para se tornar como ele, comprometido com sua missão. Um discipulador é alguém que intencionalmente ajuda os outros a se tornarem como Jesus. Ser um discípulo de Jesus leva naturalmente a se tornar um discipulador. David Tá? Cornfield.
Isso. Porque um discípulo é o seguidor de Jesus que cresce intencionalmente para ser que nem ele. E o discipulador é aquele que quer gerar pessoas que sejam discípulos, né? Então, não tem como você ser discipulador se você não for discípulo. Eu lembro que uma das coisas que o pessoal estava preocupado quando eles fizeram pré-discipulado é: Lica, a gente não vai conseguir discipular, não. Eu ouvi essa fala deles, entendeu? Vieram duas pessoas que daqui de Guarulhos que estavam fazendo o curso, falou assim: não vamos conseguir, não, não vamos conseguir fazer não vamos conseguir discipular. E a minha resposta foi: não se preocupe em discipular, se preocupe em ser bom discípulo. Porque a hora que você entender o que é ser discípulo de Jesus Cristo, naturalmente você vai discipular, tá? Porque aí você vai fazer o que Jesus fazia. E se você vai fazer o que Jesus fazia, você vai ser um discipulador, né? Tá bom? Continua, César. Destaque as principais palavras ou expressões da questão e procure identificar o significado de cada uma delas. Relacionamento intencional. Intencional porque é um relacionamento de amor, de compromisso. Flui do amor de Deus e do amor entre nós. O papel do discipulador é vital, pois ferramentas não formam discípulos. Deus trabalha, Deus trabalha por meio de discípulos, para que aqueles que desejam alcançar a maturidade espelhem-se no exemplo de Cristo. Greg Ogden. Um novo Tá? mandamento, Ah, não. Pode ler. um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João 13, 34, 35. O relacionamento é mais importante, sabe? Não é passar, ai, conhecimento, dar um treinamento, né? Porque antigamente o pessoal entendia assim, o discipulador é aquele que tem que passar toda a Bíblia para o discípulo, né? Ah, não, ele tem que ser muito mais maduro, ele tem que saber muita coisa, e aqui, por isso que ele fala assim, a gente não precisa é, é, ficar preocupado com as ferramentas, a gente quer formar discípulos. Então, é vida na vida, é você compartilhar sua vida com a outra pessoa, tá? Então, o discipulado é essa troca de relacionamentos, né? É, é, eu lembro que quando eu estava lá na Vila Sônia, né? A gente, eu estava dando discipulado para as meninas e eu achava assim, para os meninos é melhor que os homens, né? Para os rapazes, por causa de todos os problemas que pode acontecer quando tem um homem e uma mulher, né? Sozinho, assim, não dá muito certo, né? E aí, mas tinha uns rapazes que ninguém queria discipular, porque eles não tinham tempo, entendeu? Os mais velhos não tinham tempo. Então, só que uma mãe de um rapaz lá falou assim: não, Lica, eles estão muito sedentos, eles querem crescer, eles querem, então você tem que discipular. Naquela época lá eu tinha 21 anos, né? Era nova e falei, nossa, o que que eu vou ensinar para eles? Não tem nada. Estou aprendendo ainda, né? Na verdade, e de vida também não tenho muita experiência de vida. Mas eu falei para eles, ó, tenho todas as limitações, né, de ser nova, de ser mulher, porque eram três rapazes. Aí eu falei, mas se vocês estão topando, então vamos crescer juntos, né? Aí eles toparam. Então eu comecei o discipulado com eles, né? E aí depois, assim, tudo que eu fazia lá na Vila Sônia, eu levava os três. Então o pessoal até brincava, falava assim, ali que os seus três pupilos, porque eles me ajudavam em tudo que eu fazia. Mas foi muito bom, porque eles me ajudavam e a gente foi crescendo assim juntos, né? Não foi muito tempo, mas depois que eu saí de lá, quem continuou o trabalho foram eles, né? Então, no final, eles falaram: se você não tivesse, tipo, nos treinado, nos
né, levado junto, ensinado, a gente não ia estar desenvolvendo esse ministério com os adolescentes. Então foi ótimo, né? Então foi essa troca de relacionamentos e aqui ele fala relacionamento intencional, né? Porque você tem desejo de ver o outro crescer, você tem desejo de ver Cristo sendo formado na vida daquela pessoa, tá? Pode continuar aí. Esse amor ajuda a distinguir entre um discipulado saudável ou doentio. O discipulado saudável flui de uma motivação interna, livre e comprometida. Acima de tudo, o discipulador provê um ambiente de crescimento e uma conexão maior com Jesus. Gera um crescimento verdadeiro e duradouro. O discipulado doentio flui de uma motivação externa imposta de cima para baixo. Cria uma dependência do discipulador e não dependência de Jesus. Cria um crescimento artificial, não real, baseada mais em critérios externos que em vida interna. B. Em contraste com a dependência e a independência, que são doentias, o discipulado saudável flui numa interdependência, uma sinergia de crescimento entre o discipulador-mentor, os discípulos mentoreados e Jesus, bem descrito em Efésios 4, 13 a 16. C. Há uma tensão criativa entre o vinho do relacionamento de amor e aceitação e o odre do desejo de crescimento intencional. O amor antecede e alicerça o crescimento intencional. Amar é desejar ativamente o melhor para outra pessoa, tornar-se como Jesus, afirmando sua identidade verdadeira. Tá? Então, assim, três pontos para a gente distinguir essa passagem que Jesus falou do mandamento do amor, né? A gente tem que amar como Jesus amou. Esse é o nosso desafio. Tem que ser uma motivação interna, um desejo do seu coração. Não adianta a gente forçar. Então, se a pessoa não quer, né? Então, assim, eu estava um pouco preocupada. Eu falei, bicho, será que alguém vai entrar, né, para fazer o pré-discipulado? Se for forçado, né, fica pesado, né? Mas se for um desejo do coração de vocês, então vai ter um crescimento, vai ter um fluir, vai ter alegria, vai ter assim vitórias, né? Porque você vai falar, nossa, estou conseguindo vencer minhas dificuldades, minhas debilidades, tá? Então não vai ser esse relacionamento de dependência nem de independência, mas de interdependência, né? Porque é perigoso também essa independência, sabe? Porque pessoa que quer andar muito sozinho, né? Ele faz as coisas do jeito que ele quer, né? Não é muito bom, é perigoso, tá? Então, esse relacionamento que tem um amor, esse aceitação do jeito que o outro é e de crescer juntos, né? Aqui eu gosto dessa palavra, afirmando sua identidade verdadeira, porque assim, nós precisamos entender que a nossa identidade é como filho de Deus. E às vezes a gente ainda tem dificuldade para compreender, às vezes, essa identidade nas nossas vidas. Então a gente sente medo, a gente sente insegurança, a gente sente solidão por causa dessa falta de identidade que a gente tem. Quando a gente tem segurança, né, dessa identidade, então a gente consegue ficar em paz quando tem dificuldades, né? A gente consegue ficar em paz quando está tudo dando errado, né? E a gente fala assim, não, Deus ainda me ama, eu sou filho de Deus, Deus está comigo, tá? Então a gente consegue. Então esse discipulado saudável é esse relacionamento de amor que nos dá segurança, nos dá força, nos dá firmeza, né? E nos ajuda a estar crescendo, tá? Dentro daquilo que a gente conversou, alguma coisa assim, né, que vocês deram uma lida, alguma coisa assim te chamou mais atenção de tudo isso? Então, para mim, o que Pode mais me falar. chamou a atenção foi a parte
vulnerabilidade, né? De você se Uhum, abrir. É difícil, né? Você se abrir, confessar seus pecados. uhum, A gente não quer mostrar esse lado, né? A gente quer ser aham, o perfeitinho. Ah, não, não, não é comigo, aham, eu tô bem, eu posso até, eu vou esconder, né? Essa parte uhum. dos meus pecados, né? Então, eu acho que vai ser muito difícil ter uma relação de confiança para você conseguir estar Chegar nesse abrindo, ponto, né? chegar nesse ponto de você Uhum, falar todos os seus, de tudo que você é vulnerável mesmo, né? Então, uhum. é isso daqui que me chamou mais a atenção. Legal, legal, César. Fala, Felipe. Legal, é verdade. Às vezes o pessoal fala, confesse seus pecados pro seu irmão. Não tem essa intimidade, mas o que mais chama a atenção é que tudo tem que ser feito com amor, né? E não pode ser forçado, senão fica muito chato. Assim, Uhum, então, assim, eu até raciocinei assim que, tipo, quando você reconhece que Jesus, ele é o grande salvador que vai ajudar nossas vidas, você quer, qualquer amizade, você quer levar a conhecer também Jesus. Então, uhum. é um negócio, uma coisa leva a outra. Eu acho que é como tentar passar para alguém que você gosta de Jesus, né? Porque você sabe que vai ajudar a pessoa. Eu achei essa parte legal. Eu raciocinei dessa forma. Muito bom, gente. E para mim, dessa lição, o que mais me chamou a atenção foi essa motivação interna também, assim, de a gente ter essa motivação de amar a Jesus até ao ponto de frutificar. Será que meu amor é realmente suficiente, né? Porque às vezes a gente só quer o amor para nós. Ai, quero o amor de Jesus para mim, a vida tá bom, né? Estou salvo e os outros vão morrer, não estou nem aí, né? Tipo assim, né? Então, é, e buscar essa transformação, né? Então, você viu que cada um falou uma coisa diferente, né? De acordo com o que você, aquilo que chamou a atenção, o que você poderia fazer para conseguir cumprir com isso que você falou? O que vocês acham? Eu vou tentar falar. Bom, é, acho que quase todos que me conhecem sabem que eu sou cristão, porque indiretamente eles acabam descobrindo. Então eu acho que um dos passos que eu sempre senti falta foi aprender mais de Cristo para falar mais de Cristo, porque às vezes eu confesso que eu não sei o suficiente. E aí eu me embolo nas coisas. E aí a outra coisa é manter as amizades, né? Fazer o que for, mesmo que não fale de Jesus, né? Manter as amizades, para não perder as amizades. Quando for a hora, falar de Jesus, né? É isso, eu acho. Você, César, você acha que Então, pra- o que eu posso fazer na prática, né? Não sei, ainda vou pensar. tá? Sinceramente, eu não sei como é que eu vou conseguir me abrir mais, falar mais sobre os meus pecados, como é que eu vou. Essa parte eu realmente ainda não pensei ainda como poderia fazer. Porque para você abrir, você tem que ter o ambiente de segurança, né? Para você sentir confiança, tem que ter tempo, né? Só o tempo vai desenvolver confiança e você poder ter coragem de abrir seu coração, né? E tem que ter relacionamento com as pessoas, né? Com as pessoas. Então, isso é tempo, tá?
O meu eu coloquei assim, para minha motivação interna, é Deus que pode mover no meu coração, né? Nem eu, para eu ter essa desejo de fazer a vontade dele, eu tenho que orar mais, eu tenho que ouvir de Deus e melhorar, né? Mas está sendo, esse aqui, o pré-discipulado já é um exercício para a gente estar fazendo discipulado, tá? Então, não se preocupe, não temos resposta e tem coisa que a gente vai aprendendo conforme a gente vai caminhando, tá? Então, não se preocupe, não é fácil mesmo, César, abrir nossa fragilidade, né? A gente se tornar vulnerável. Eu digo isso porque, assim, uma vez eu fiz discipulado e eu fui muito ferida por uma pessoa que estava me discipulando, né? Tipo assim, ela usou tudo aquilo que eu falei das minhas fraquezas contra mim. Então foi muito difícil, né? E para eu recomeçar, vamos dizer assim, para eu continuar discipulando ou sendo discipulada por ela, né? Eu tive que perdoar e tive que me refazer, vamos dizer assim. Foi difícil, foi difícil. Felipe, não foi fácil, não. Deu vontade de me esconder. Mas Deus derramou graça, né? Eu fui curada e eu pude perdoá-la. E uma vez eu encontrei novamente com ela, eu consegui me abrir de novo, por incrível que pareça. É coisa de Deus, né? Eu vi que era o mover de Deus. Então, quem saiu perdendo não foi eu, foi ela, né? Mas eu tive que entender que isso traz uma riqueza mais para mim, né? Quando eu aprendi a me abrir com as pessoas, porque eu estava disposta a ver Deus transformando a minha vida. Então, eu não queria viver que nem um, sei lá, que nem um fariseu, assim, né? De aparência, assim, mas eu queria viver verdadeiramente do jeito que Deus me, né? Ah, eu não sou perfeita, então eu gosto de dizer para os outros, eu não sou perfeita, eu estou no caminho, no processo de Deus me transformar. Então eu acho bom, porque tem muita gente que põe assim, o pastor não peca. Nossa, quem dera, né? Nós fôssemos assim, nós não pecássemos, mas a gente peca, né? A gente também é humano. Mas a gente tem, quando a gente admite, é quando Deus pode tratar nas nossas vidas, né? Então, essa que é a riqueza da gente confessar e poder deixar Deus nos transformar, né? Nós que vamos crescendo e outra, né? Quando a gente confessa, o diabo também não tem, vamos dizer assim, é, como é que eu posso dizer? Eu não dou poder para o diabo me acusar, né? Porque eu já confessei. Então já está nos pés da cruz. Eu falei, ó, já está entregue lá para Jesus e Jesus já pagou o preço por mim e já pagou o preço por todos nós, tá? Mas é muito legal vocês conseguirem olhar para vocês e poder estar dizendo isso, ok? Então nós vamos orar e muito obrigada pela presença de vocês. Vai ser muito, muito legal nossa jornada aqui, tá bom? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por a gente poder compartilhar um pouco dessas verdades e cada um poder colocar suas dificuldades e desafios que o Senhor tem colocado no coração de cada um. Ó Deus, nós queremos aprender esse caminhar contigo para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Obrigado, Deus, pela vida do Kendi, obrigado pela vida do César e obrigado por todo que o Senhor já tem falado nos seus corações. Obrigado pelo desejo deles de poder crescer e buscar mais de Ti. Pedimos, ó Deus, que o Senhor continue tocando nos nossos corações e abençoando para que outras pessoas também possam estar participando conosco. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus.
Amém. Amém. Valeu, gente.